E aí galera, Shin aqui, trazendo mais um vídeo de Marvel Snap. Hoje vai ser o nosso primeiro vídeo aqui do canal, comentando sobre os decks do meta, o que tá forte atualmente, né? O que ficou forte na semana do Infinity Ultron. Infinity Ultron flopou legal, não tem muito deck com ele, mas a gente vai comentar aqui dos decks que eu separei. Eu separei em 3 tiers, Tier 3, Tier 2, Tier 1, o básico. Isso aí, bora lá. O primeiro deck aqui é aquela estratégia de clog, né? De lutar o campo do cara. Tem o Rude com a Viper aqui, você tem o demônio e ainda passa o Rude pro cara. Vai ter a Titânia pra você, quando o cara tiver já com 2 cartas, você joga a Titânia e o Goblin, ou até pode descer a Titânia mais cedo, né, dependendo de como tiver sua mão. O Shadow aqui para tirar alguns buffs do adversário. Ele não vai ser, ele vai ser um card que vai ser usado em situações bem específicas, não tem cards com tanto que se buffam tanto, mas ele é bem útil. Muitas vezes o adversário não espera porque ele não está tão presente no meta atualmente. A Kate para gerar aquela flecha ácida absurda, e as outras flechas são úteis, mas a essencial é a flecha ácida. Se você pegar a flecha ácida, você tem grande chance de infernizar mais ainda a vida do seu adversário. Magic para estender o turno, você já vai estar lotando o campo do cara. Quando chegar no sétimo, ele não vai ter mais espaço nenhum. Então é só vantagem para você. A Debris para lutar ela ocupa 2 slots. Você joga ela numa lane, ela vai colocar uma pedra nas outras 2 lanes. Viper, como eu disse, para combar com Rude. E às vezes combar com Shadow ou uma Kate, só pra você passar e tampar o lugar do cara. Raramente você vai fazer isso. Geralmente é com Rude mesmo. Enchantress pra counter esse monte de constante do meta. Octopus, ele puxa a menor carta. E ele já foi muito ruim, né? Muito ruim, tipo, pra quem tava jogando contra, né? Agora ele tá equilibrado, é uma boa carta. Ele é um slot flexível, pode botar até o Rogue Goblin, né? O -8, que cai bem aqui no deck ainda. Mas se tu quiser deixar o deck mais leve, manter o Octopus aí, que é sucesso. Cannonball, um ótimo custo 5, essencial nesse deck. Quando o cara tiver com 2 lanes cheias, que provavelmente vai acontecer, você só destrói a carta do cara. Se não tiver, você movimenta. Ele é uma ótima win condition. Red Hook, um cara grande só pra finalizar ali o jogo, só pra entrar e terminar de fechar o caixão. E o Red Hook é substituível, tá? Você pode colocar um Gore. Se não tiver Gore nem Red Hook, dá pra colocar um Magneto, dá pra colocar um Hulk, mas é preferível que tenha o Red Hook ou pelo menos o Gore. Eu prefiro rodar com Gore, mas essa lista aqui é com Red Hook. Aí você vê se você quer rodar com Gore, se você gosta mais do Gore ou prefere o Red Hook que tem mais segurança, né? É isso. Esse é o primeiro deck do Tier 3, agora vamos pro próximo. Próximo deck aqui, galera, descarte clássico com Khonshu. Esse deck eu não vi tanto ele nessa semana, mas é um deck bem forte. Quando eu tava indo pegar Infinito, eu joguei um pouco esse deck, ganhei bastante. É um deck muito consistente. O Khonshu, ele é uma ótima carta. Quando você tá com Drácula e Morbius em campo e ainda tá com Khonshu 6/12, você joga ele trazendo uma coisa e aí você jogou o modo aqui no 5, sobrou só a Poca na mão. Mano, é GG, é Snap. Se você tiver com badaço, é só dar Snap. Esse deck é muito fácil de jogar. O Khonshu é substituível, né? Essa lista já existia sem o Khonshu, mas o Khonshu agrega muito nesse deck. Eu não vou comentar muito porque os decks de descarte, né, já estão bem manjados. E vai ter outro deck de descarte, né, que eu vou comentar, que também tá no Tier 3, o deck de Bullseye. Então esse aqui é o segundo deck. Deck bem basicão, clássico de descarte, Tier 3. Próximo deck aqui de Bullseye, galera, no Tier 3. O último deck do Tier 3 que eu vou trazer aqui pra vocês. Esses dias ele tava no Tier 1, né? E ele caiu drasticamente. Eu acho que o pessoal cansou, tava enjoado já desse deck. Porque esse deck continua bem forte mesmo. Esse nerf no modo que recente, esse nerf não mudou nada nos decks de descarte, tá? Nada, só acho que abaixou um pouco a popularidade do Bullseye. Esse deck continua muito forte. 3 decks, mano, você consegue fazer 3 decks não, né? Mas dá pra fazer 3 decks, mas tipo, normalmente você fazendo 3 Muramasa Snap, se você tiver combado com mobs colecionador, Swarm, Bullseye, Snap, se você tiver com Bullseye e Morbius,
mas tiver o Modok e o Swarm na mão, Snap, cara, esse deck é muito fácil. Você pode ganhar o jogo de várias formas, é um deck muito tranquilinho de jogar. Tem Miak que escala legal, o Morbius escala muito, Morbius e Daken são os principais aqui. E o Colecionador Mix são mais, né, dá pra dar aquela ajudinha, né, eles dão uma ajudinha. Mas o Morbius, Musai, Daken e Modok, e Frigga principalmente, e até o GM são as cartas muito fortes nesse deck. E claro, elas necessitam da Scorn, do Swarm, e até da Colin Wing, né? Colin Wing, Blade. Esse deck todo, mano, não tem substituição pra esse deck. Dá até pra tirar a Frigga, só que aí você perde, né, a outra Muramasa que dobraria mais ainda o deck. Então eu acho que esse deck tá bonitinho, redondinho, não tira nada, deixa assim. Esse deck é muito forte, recomendo muito vocês jogarem. Se tiver empacado aí, tentando pegar infinito, usa esse deck é muito bom, muito divertido. Eu gosto bastante desse deck. Então é isso, nosso último deck do Tier 3, agora bora pro Tier 2. Então galera, o primeiro deck do Tier 2 aqui que eu separei pra vocês foi esse deck aqui de Mockingbird e Sasquatch, né? Kit Pride, Hope, esse deck aqui tá muito divertido, sério, eu gosto demais desse deck. Elsa, Hope e Kit fazem uma lane fortíssima. Tem jogos que é raro você fazer esse combo, né? Porque às vezes dá uma brincada, né? Porque tem 3 custos 4 e ainda tem o Sasquatch e o Mockingbird. Mas se você abrir de Zabu, lindo. Abrir de Mistério também, que aí você desce o pezão no 3, Sasquatch no 3. Que aqui o intuito é você descer a Mockingbird, Sasquatch cedo. O Mistério vai ajudar o Sasquatch, a MB, né? MB vai ficar custando 3, mais o escudo do Capitão América 4, ou seja, já é uma redução incrível. Se você jogar o Iron Patriot, a carta do Iron Patriot antes, a Mockingbird desce custando 1. Então é um deck bem facinho de jogar, um deck bem divertido, faz bastante ponto. Tipo, você depender de um custo de um 6,9, um 6,10, é meio... Você pensa que é fraco, mas a Kit vai escalando muito. Tem a Elsa dando mais 2, a Galacta dando mais 3, Gwenpool bufando a mão. Esse deck é muito legal e muito interessante. Recomendo vocês jogarem. Bora pro próximo deck. Próximo deck aqui, galera, é o de Small Good Cards. Deck fortíssimo. Coloquei ele aqui no Tier 2, porque eu não acho que ele seja tão forte assim pro Tier 1. Mas esse deck foi o que eu peguei infinito. Deck muito forte. Faz bastante ponto com cartas de custo leve, são cartas leves, você não é impossível brigar com esse deck. Você pode não comprar uma mão boa, tipo, não comprar Kit, não comprar Athena, Cassandra, seja, que é muito difícil. Esse deck sempre vai ter uma boa match. Claro, tem decks que destroem esse deck, né? Decks com muitos counters, decks com Shadow acaba com esse deck. Jug aqui extremamente essencial, né? Jug tá em todas as listas, ele é muito forte. Ele tá bem presente no meta. E ele já foi assim há bastante tempo, né? Ele já vem crescendo há muito tempo. Ele ganha uma lane. Se você estiver ganhando no último turno, jogou ele, certeza que você vai ganhar aquela lane. Só se o cara fechar as outras, né? Mas aí você analisa a partida e vê como é que você vai fazer. Tena ganhando 3, se você jogar 2 cartas, exatamente 2. Havok, você vai querer jogar ele no turno 5, né? Porque aí você consegue descer a Sage, mais um custo 2 ou 2 custos 1 no último turno, se necessário. Senão você deixa, só joga 2 cartas para bufar a Athena, a gente vê no bufando do deck mais 3 e abaste consertando a mão. Esse deck brabíssimo, já existe há muito tempo. Tem uma sumida, mas agora ele voltou um pouco pro meta. E esse deck é muito divertido também, é um ótimo deck para pegar infinito, tá? Recomendo. Bora pro último deck do Tier 2. Próximo deck do Tier 2, o último deck do Tier 2, Bounce Move, galera. Esse deck tava sumido, não vi ele há bastante tempo. É um deck que eu gosto muito. Não tem as cartas, tá? Não tem Frigga nem Toxin. Mas eu jogo de move normal e... Só que esse deck, cara, ele é muito gostosinho de jogar. Você controla muito bem as suas plays, você consegue redirecionar bem o poder. É um ótimo deck, é um deck muito sólido. Você consegue jogar em alto nível, nos elos mais altos com esse deck. Como ele não tem tanta gente que joga com ele, eu deixei aquele no Tier 2, mas quem sabe na próxima Tier list ele já não esteja no Tier 1, né? Se ele fosse o antigo, né, sem o nerf na Dagger e na Arana, ele seria Tier 1 direto. Esse deck
era absurdo, ainda continua bem forte, mas eu vou deixar ele aqui no Tier 2 porque ele não tá tão popular, não tem tanta gente jogando com ele, principalmente nos elos mais baixos. Nos elos mais altos tem gente que joga com esse deck. Esse deck continua, mesmo depois do nerf na Dagger e na Arana, ele continua muito absurdo, né? Você moveu o Tocha uma vez com a Ghost, depois balsar pra mão e mover de novo, ou balsar a Ghost, o Iron First e o Human Torch, né? O Torch Humana, balsar esses três e aí depois fazer o combo de novo. Dá pra fazer vários combos, né? Fazer com tudo. Você balsar uma carta que se beneficia do movimento, mais 2 moves, ou balsar até 2 cartas que se beneficiam do movimento, né? Tocha, Dagger, Virtue, mais as cartas que fazem o movimento. Cara, absurdo. Friga pra clonar o Tocha gigantesco, ou até Dagger, ou nos piores casos a Sage, mas é muito. Você tem que dar preferência a clonar o Tocha, né? O Tocha gigantesco. E aí você joga 2 tochas no campo, 2 tochas de 50, 200, sei lá. O Tocha é absurdo em deck de move, né? É o único deck que ele roda também. Ele fica muito, muito, muito gigantesco nessa build aqui, porque você vai jogar ele várias vezes, vai mover várias vezes. Tem Madame Web ainda. Esse daqui, se você pegar a mão perfeita, você amassa totalmente. E se você não pegar a mão perfeita, você ainda amassa o cara. É muito difícil perder com esse deck. Mas você tem que saber jogar. Ele é um deck Big Brain. Você tem que pensar bastante. Tem que saber o que você vai fazer na partida. Você tem que pensar em cada movimento. Turnos à frente. É um deck bem complexo. Agora, bora pro Tier 1. Primeiro deck do Tier 1 na tela, pessoal. Thanos Constante. Quis dar uma variada, né? Geralmente nas listas a gente tem o Thanos Control. Né? O Thanos Control que tem Red Guardian, Jug. Que mais que vai nesses decks? Tem Jug, Red Guardian, Rock Groot, Loki. Tem várias listas do Thanos usando o Loki, né? Varia uma carta ou outra. Esse deck aqui é o deck constantezão. Deck muito divertido. Gorgon, né? Foi bem útil essa semana, né? Por conta do Infinity. Você quebrava o Infinity já não é aquelas coisas. E ainda se o cara joga um Gorgon na mesa, mata o cara completamente. Golias fica imenso aqui. Você basicamente consegue fazer um campo inteiro só de constantes, né? Por conta das joias, por conta das cartas, né? Aqui de constante a gente só não tem o Wiccan não é constante, a Mockingbird, a Spectre e o Thanos. De resto, todas as cartas são constantes. Esse deck pega muito poder, tá? É um deck muito consistente. A consistência dele é absurda. O Golias e a Capitã foram uma boa adição pro Thanos constante e até pro constante normal. São ótimas cartas. É isso, não tem muito o que falar desse deck. Ele só é o deck de Thanos com a adição do constante, né? O Capitão, antes eu não gostava do Capitão em Thanos, mas tipo, ele já faz a Mockingbird de ser um 5/9 no início do jogo. Apesar de lotar um espaço no campo, tanto nesse deck, tanto no control, o Samus não consegue entrar bem. Principalmente aqui, né? Porque ele buffa o Capitão, desconta a Mockingbird, buffa o Golias. O Wilson faz de tudo aqui nesse deck. Esse deck aqui é muito bom, recomendo também. Deixar aqui, Tier 1 Zaço Thanos. Bora pro próximo deck aqui, galera, é o de Ajax. Esse deck vem ganhando força há bastante tempo, né? Por conta de counters no Luke Cage, né? Isso aqui você não depende do Luke. Na outra versão, né, que tem Anti-Venom, Malekith, Hydra Bob. Acho que até o Hydra Bob entra nesse deck, não entra? Esse deck aqui você não depende do Luke. O outro você depende mais do Luke. Aqui esse Man-Thing, você pode trocar ele pelo Laufey. É um slot meio que flexível, mas eu acho que o Laufey é melhor do que o Man-Thing. Né? Aqui você vai querer descontar o Abominável, mas os dois fazem a mesma função. Aqui você tem um Raievo junto com o Abominável, é a única carta que tem do Raievo. O Abominável perde custo conforme as cartas forem nerfadas em campo. Aqui para isso você tem a Silver Sable, a Hazmat, o Scorpion, o Rock Groot, a Cassandra, o Red e o Man-Thing ou o Laufey para nerfar as cartas do adversário.
vai acabar nerfando as suas, né? Mas você vai ter Abominável entrando barato, Miles Morales, Ajax, Capitão América ganhando muito buff, Red Guardian é um tech, Red Guardian é o tech. Cara, esse daqui é muito bom. Eu prefiro essa versão do que a outra, apesar de que você sentir que você não tem tanta segurança por não ter o look, mas eu joguei com esse deck. É um deck muito sólido, muito divertido também. O Ajax, eu sempre gostei muito do deck de Ajax, sou suspeito para falar, mas esse deck pra mim merece o tier 1. Ajax é muito forte, você não vê ele tanto em elos mais baixos, porque é um deck arriscado, é um deck que você tem que dar uma pensadinha, não tanto, mas não tem tanta gente que joga com esse deck, porque ele é um deck bem caro, a outra versão é bem cara, essa aqui é um pouquinho mais barata, mas a outra é extremamente cara. É isso, galera, deck de Ajax tier 1. Agora vamos para o último deck, que esse deck aqui, esse último deck do tier 1 é inevitável ele não estar no tier 1 no último deck tier 1 na tela, galera. Scree Move, novidade zero. Deu uma sumida essa semana, né? Acho que o Infinity Ultra roubou um pouco o hype pra ele. Cara, mas esse deck não tem como. Se esse deck não for nerfado, ele vai ser tier 1 sempre. Toda vez que eu enfrento esse deck, eu tomo uma surra. Não tem esse deck. Não tem a Screen, nem o Hydra. Cara, esse deck é absurdo, cara. Eu lembro que quando a Screen lançou, ninguém botava fé nesse deck, né? Tipo, ele já era um deck divertido mesmo sem a Screen. E com a Screen ele fica mais absurdo ainda, né? Aqui você vai ter as cartas que movem as cartas do inimigo, né? Spider-Man, que vai mover, que vai se automover e ainda puxar uma carta. Se mexer pra cima do Kraven, ótimo. O Kraven ganha mais 4. E ainda se tiver Screen em campo, menos 2 pra carta do cara, ou seja, mais 6 só com o Miranha. O Capitão e Kraven, você jogar os dois, vai ganhando 2 em cada um. Pá, 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 pá. Rocket Raccoon, indispensável, tá em várias listas, é muito forte. Esse nerf de 1 de poder aí não fez nada. Você pode jogar ele numa lane de frente do Kraven, se necessário, move ele pra linha do Kraven, sucesso. Polaris movendo pra cima do Kraven, movendo pra Screen nerfar, e Screen ganha mais 2. O Miles vai ficar barato basicamente todo turno, né? Você sempre move as cartas do cara, é muito difícil você, a partir do turno 3, não mover nenhuma carta do cara. Tem a Polaris, tem o Capitão, né? Tem o Spider-Man. Então o Miles vai estar sempre barato, basicamente. Ótima carta, porque ele complementa ali seu turno final. Você pode finalizar com Miles e Cannonball, Miles e Aero. São várias linhas de jogada. Stegron, ótimo aqui também. Cai muito bem nessa lista. É a única lista que ele roda, mas ele é ótimo aqui, né? Dando aquela rabada pra cima do Kraven. E ainda screen nerfando. Ótimo Iron Patriot tá aqui porque é genérico. Você pegar uma carta barata. Você pode até jogar, sei lá. Você reduziu um custo 5 para 2. Você joga o Stegron e o custo 5. Dá pra fazer vários combos aqui. Temos Cannonball. Cannonball aqui indispensável. Se o campo do cara estiver cheio, destrói. E aqui ele vai mais mover, né? Que é muito difícil você destruir a carta do cara. Só se for seu deck do seu adversário encher muito o campo. Aqui vai ser mais para mover. Cannonball muito forte. Aero, ótimo com 5 aqui. Ela é mais um move para finalizar ali o jogo, como eu disse. Não tem o Magneto, porque aqui você consegue combar com Miles, né? Combar Cannonball com Miles, Cannonball com Aero. Mas o Magneto também pode entrar nesta lista, tá bom? Tem alguns slots flexíveis. Se você não quiser rodar com Miles, pode colocar o Magneto. Ou até o Stegron, você pode colocar o Magneto. Você pode tirar o Hydra não é tão necessário, mas é bom ter ele, né? Porque vai que ele acaba caindo em cima do Kraven. É isso, cara. Essa lista padrão de screen, tá? Tier 1. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado pela presença. Mais um meta que, né, ficou na mesma. O Ota não mudou muito no meta. Foi um Ota bem medíocre. O meta continua a mesma coisa. Infinity Ultron foi uma carta bem esquecível. Uma carta fraca. Espero que seja bufada no futuro. Quero muito que ela seja bufada. Uma carta muito maneira. E é isso. Esse foi o
da tier list de hoje. Muito obrigado pela presença. Vamos pra cima. Semana que vem tem mais. Tchau. Falou.